Exato, vamos ao Refletindo com GRP de hoje, que é um Refletindo com GRP especial. Afinal, é Natal. Certa vez, três flores estavam conversando: a rosa, o jasmim e a violeta. Elas ficaram sabendo que na gruta de Belém havia nascido o menino Jesus, que iria salvar a humanidade. As três flores, abraçadas, começaram a pensar de que modo poderiam oferecer qualquer presente ao menino Jesus. A rosa disse: Ah, já sei. Vou oferecer-lhe o meu perfume para que a manjedoura fique bem cheirosa. A jasmim, com ciúmes, porque poderia também oferecer o perfume, ficou desolada, sem saber o que fazer. De repente lhe veio uma ideia. Quer saber? Vou oferecer ao menino Jesus a minha maciez, para que ele fique bem agasalhado por minhas pétalas macias. E aí a pobre Violeta, muito humilde, escondida debaixo de duas folhas, começou a chorar desconsolada, porque ela não tinha nada para dar. A Rosa e a Jasmim até tentaram consolá-la, mas em vão. Ela chorava sem parar. Então lhe veio uma inspiração do nada. E ela disse: Ah, já sei. Vou oferecer ao menino Jesus as minhas lágrimas, para que ele não passe sede. Meus amores e amoras, Natal é muito mais que ganhar presentes e fazer uma festa, reunindo a família e degustando deliciosas coisinhas. Nessa época que todo mundo fala em mais amor, e até parece que alguns amam mais do que outros, demonstrando ali naquele momento em particular do ano um amor excessivo, mas esquecendo do restante do ano. É tempo de reflexão. A demonstração de amor não pode acontecer só no Natal. Deve começar agora no Natal e acontecer todos os dias do ano na nossa vida. Devemos demonstrar amor não só pela família, mas claro, principalmente pela família, mas também para as pessoas ao nosso redor. Façam como a Violeta fez. Mesmo nos momentos de tensa dificuldade, parem, orem, reflitam. Sempre vocês vão achar a solução. De que maneira podemos fazer isso, GRP? Comece na sua casa, arrumando seu quarto, guardando suas roupas e sapatos no lugar correto. Estenda a toalha molhada para secar. Coloque a roupa suja para lavar. Ajude quem precisa. Não precisa ser financeiramente, pode ser ajudando alguém a carregar as compras, por exemplo. Leia uma história para alguém que não sabe ler ou que é cego. Ajude uma pessoa a atravessar a rua dando um braço ou segurando suas mãos. Dando prioridade para as pessoas idosas ou pessoas deficientes. Ceda o seu lugar no ônibus, mesmo que você esteja muito cansado ou cansada. Isso é satisfatório aos olhos do Criador. Respeite as pessoas idosas, respeite seus professores na escola, respeite as autoridades e, principalmente, tire um tempinho do seu tempo para nesse Natal dobrar o seu joelho e agradecer ao Senhor do Universo pela vida. Meus amores e amoras, gratidão infinita por mais um Natal juntos. Hoje teremos um relato impressionante, aonde um casal de lobisomens chegou sorrateiramente na casinha simples da família do nosso inscrito. Tentou realizar uma compra e, vendo que essa compra não foi concluída,
utilizou de outras artimanhas para chegar no seu objetivo. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Antônio Severino Nunes. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no interior do Tocantins, no ano de 1981. Na época do relato, eu estava com 13 anos de idade e morava com a minha mãezinha, minha avó paterna e meus irmãos em uma área rural, onde nossa casa era feita de barro e não tínhamos ainda nem ao menos energia elétrica, minha amiga. Era tudo na lamparina. Meu pai tinha falecido há um mês e deixara minha mãe grávida no 8º mês de gestação. Só para constar, GRP, minha mãe se casou aos 14 anos de idade e teve 5 filhos, 4 meninos e a caçula, que ainda iria nascer. E era uma menina. Menina essa que, como eu disse, meu pai não conheceu. Meu pai morreu da famosa doença de Chagas e isso desolou toda a nossa família. Com a morte do meu pai, a mãe dele veio morar com a gente e ajudou a minha mãe a nos criar. Graças a Deus, passamos por maus bocados, mas conseguimos superar a extrema pobreza que vivíamos. Bom, se já não bastasse ter que lidar com o luto, tivemos que lidar com o mal que quase acabou de vez com a nossa família. A notícia que a minha mãe tinha ficado viúva, grávida, se espalhou. Muitas pessoas vinham nos trazer mantimentos, roupas. O povo da região eram pobres, GRP, tão pobres quanto a gente, porém tinham um coração gigante. E muitos desconhecidos também apareciam na nossa casa. Num certo domingo à tarde, uma mulher granfina chegou até a nossa casa com o seu marido. Eles chegaram num carro preto bem chique, GRP, e pediram para prosear com a minha mãe. Minha avó foi logo tomando a frente como uma leoa que queria defender a sua filha do coração. Ela perguntou para o casal qual seria o teor da conversa. E o casal disse que queria falar diretamente com a minha mãe. Não queria conversar com a minha vozinha. Minha mãe saiu para fora de casa e começou a conversar com o casal. E disse ao casal que eles poderiam conversar na frente da minha avó, pois ela era uma mãe que a minha mãe nunca tivera. Foi aí, GRP, que a mulher granfina, sem rodeios, disse que queria comprar a criança que estava no ventre da minha mãe. Eu me lembro que eu estava sentado com os meus irmãos na beira da porta da entrada da casa, porta essa que era de tramela, e ouvi a minha mãe responder na lata para aquela mulher desconhecida. Minha mãe estava totalmente horrorizada e disse: se é isso que a senhora veio fazer aqui com o seu marido, pode dar meia volta e entrar no seu carro, pois jamais eu venderia um filho meu. Foi aí que aquela mulher exclamou para minha mãe: mas você vai ter uma menina, não quero comprar os seus filhos homens. Minha mãe, espantada, disse para tal mulher: se é menino ou não, só Deus é que sabe. Até agora só tive homem. Não sei se vou ter uma filha mulher agora. Mas seja filha ou filho, não vendo, não troco, muito menos empresto. A mulher tentou convencer minha mãe e o marido dela, que carregava uma maleta marrom, abriu a maleta e mostrou muito dinheiro para minha mãe. E disse para ela: aqui tem muito dinheiro. Acredito que você nunca viu tanto dinheiro assim na sua vida. Você já tem 4 filhos. O que seria um filho a menos para você?
Mulher, pense bem, você ajeitaria a sua vida, sairia desse brejo, iria para a cidade e ia ter comida todo dia na mesa. Você não pode pensar somente em um filho, você tem que pensar em todos os filhos. Minha mãe ia responder, mas eu, desesperado, corri até ela e disse, mãinha, pelo amor de Deus, não deu bebê a esses dois, não. Minha avó me abraçou e pediu para que eu ficasse calmo, e minha mãe respondeu ao casal. Acho que vocês não devem ter filhos. Se tivessem, entenderiam que um filho para uma mãe não tem preço. Esses meus filhos são a única coisa que meu marido me deixou antes de partir. São mais do que um pedaço de mim. São um pedaço do meu finado marido. Eu não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho, às vezes, comida na mesa, mas tenho amor. A mulher disse para minha mãe. O Natal é semana que vem. O amor não vai dar presente a seus filhos, nem vai colocar comida na sua mesa. Foi aí que a minha mãe disse àquele casal: Deus proverá. Deus vai prover o necessário para a nossa necessidade. O homem começou a rir e disse: Deus? Como assim Deus vai prover a sua necessidade, mulher? Ele levou o seu marido, deixou você com uma rimpa de filho? Aonde está Deus aí? Ah, minha mãe, eu me lembro bem, GRP. Me lembro como se fosse hoje, porque isso me marcou profundamente. E até me emociono quando conto isso. Minha mãe, com a mão direita, pegou na minha mão e em seguida, com a mão esquerda, chamou a minha avó, virou as costas e foi andando, nos levando para nossa casinha. O casal revoltado começou a ofender a minha mãe e a minha mãe foi entrando para dentro de casa, levando todos nós junto com ela. E disse pra gente: dinheiro e fartura nem sempre é sinal de educação. Nem sempre é sinal de sabedoria. Hoje vocês tiveram um exemplo do que jamais vocês devem ser na vida. Quando a minha mãe disse isso, uma pedra foi jogada atrás dela. Bem pertinho dela, eu já arrepiei, quase a acertou. E o cabra que jogou disse para minha mãe: tentamos pegar por bem a sua filha. Como você não aceitou, mana, vamos pegar por mal. E todos vocês vão morrer no dia em que a sua filha nascer. Vai ser o dia que vocês irão para junto do seu finado marido. Eu senti um calafrio. Minha mãe, me vendo tremer, segurou firme a minha mão e aquele casal se afastou. Entraram no carro e sumiram. Minha avó disse para minha mãe: precisamos da arma do Zé Bento. O Zé Bento era o meu finado avô paterno. Quando o meu avô faleceu, essa arma foi passada para o meu pai. E hoje, essa arma está comigo, que sou o filho mais velho. Após os ânimos se acalmarem, minha mãe disse para minha vozinha, que esperava em Deus, que a arma do meu avô não precisasse ser usada. Minha avó disse para minha mãe que também esperava por isso, mas tínhamos que estar precavidos, pois ela sentia o mal ardendo dentro daquele casal. Na véspera de Natal, às 6 horas da manhã do dia 24 de dezembro de 1981, a minha mãe começou a sentir contrações. Minha avó foi até a casa do vizinho mais próximo e pediu para que ele fosse buscar de carroça a irmã dela, que era parteira. Quando a minha tia-avó chegou, ela veio com o marido dela e trouxe muita coisa boa para que pudéssemos comer, além de ter trazido um presente para mim e para os meus irmãos, um saquinho de balas GRP. Gente do céu, eu me lembro da alegria que eu senti com esse presente. Para muitos hoje, uma bala não é nada, mas para mim, para os meus irmãos, uma bala era um presente daqueles. Minha tia-avó disse para minha vozinha que iria passar o Natal lá com a gente, que tinha trazido tudo do bom e do melhor que tinha na casa dela, para que a nossa ceia fosse abençoada. Minha avó ficou muito emocionada com a bondade da irmã dela. E a minha mãe disse para mim: tá vendo, meu filho? Deus nunca nos desampara. Ele sempre arruma um jeito para ajudar os seus filhos que não podem se alimentar. Não podemos perder a fé.
Toda vez de RP que eu passo por uma tormenta nos dias atuais, eu me lembro das palavras da minha mãezinha. E isso me dá força. Minha irmã nasceu 1 hora da manhã do dia 25 de dezembro. E realmente aquele casal do diabo tinha razão. Era uma menina. Estávamos na sala, deitados na rede, e o nosso tio-avô estava conosco. Quando a minha irmã nasceu, eu e os meus irmãos ficamos afoitos, queríamos ver a bebê. Quando meu tio-avô levantou e disse que ia ver se já podíamos ver a nossa irmãzinha, percebi que ele foi até a cozinha, aonde a minha avó estava. E foi nesse momento que vi uma sombra se aproximando da porta de tramela. Era uma sombra bem grande de RP. Do lado de fora da casinha tinha uma lamparina que ficava acesa pendurada. Eu me aproximei da porta e espiei por entre as rachaduras que a porta tinha. E vi que lá fora tinha algo que quase me fez perder os sentidos. Ali tinha um bicho de outro mundo. Aquilo estava próximo da porta de tramela, cheirando o ar. O bicho tinha cara de gente, porém era um cão com olhos amarelos, pelos vermelhos, orelhas caídas. Era muito magro. Eu ia gritar para o meu tio-avô, mas ele acabou chegando rapidamente, tampando a minha boca e pediu para que eu levasse os meus irmãos para o quarto onde estava a minha mãe. Foi aí, GRP, que a minha avó disse para mim: meu filho, você é o homem da casa, vai ter que ajudar o seu tio-avô a lutar contra esse ser. Não faça barulho. Eu tinha 13 anos de idade, RP. Estava tremendo, feito uma vara de bambu. E não sabia o que fazer. Mas eu não podia decepcionar a minha avózinha, muito menos a minha mãe. Enquanto os meus irmãos, a minha irmãzinha, minha mãe, minha avó e minha tia-avó ficaram no quarto rezando, escutei um barulho na porta da sala e na porta da cozinha. Eu fui até o meu tio-avô, que disse para mim baixinho: me ajude a colocar esses paus nas portas. Elas não vão segurar esses desgraçados por muito tempo. Quando meu tio-avô disse esses, eu empadeci de vez, GRP. E pensei, mas tem mais de um bicho como aquele que eu vi? Achei que a porta iria ceder. Foi aí que meu tio pegou com a minha avó a arma, que era do meu finado avô, e colocou as balas no tambor e atirou na porta da sala. GRP, eu digo porta da sala, mas na verdade a casa era tão simples que nem poderia se dizer que ali tinha uma sala. Isso é somente para que você e seus inscritos tenham uma noção do espaço aonde o fato ocorreu. Conforme meu tio atirou na porta da sala, escutamos um urro de dor. Rapidamente, ele se voltou para a porta da cozinha e atirou na porta da cozinha também. Mas só escutamos um barulho de algo pesado correndo. Em seguida, olhei para baixo e percebi que eu estava todo mijado. Meu tio-avô disse para mim: fique calmo, vai trocar de roupa. Isso vai ficar somente entre nós. Você foi muito corajoso hoje, meu rapaz. Enfrentou um lobisomem e sua fêmea. Eu, trêmulo, fui até o quartinho onde minha mãe guardava as roupas e troquei os meus shorts. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar da palavra lobisomem e descobri que lobisomens tinham suas fêmeas. Isso foi em 1981, minha amiga GRP. Certa vez, comentei com você que eu vi um cabra falando que fêmeas do lobisomem não existiam. Eu fiquei a pensar: esse cabra nunca deve ter visto uma, porque se ele tivesse visto o que meu tio e minha avó viram, ele não ia pensar assim, não. Oxe, GRP, se a maioria das criaturas tem macho e fêmea, por que lobisomem não teria uma fêmea também? Eu, quando eu vi isso, nunca mais entrei nesse programa do YouTube desse cabra. Naquela noite que meu tio-avô foi falar com a minha avózinha na cozinha, era porque minha avó tinha visto a fêmea do lobisomem pela janela da cozinha. Então, enquanto a fêmea do lobisomem rondou a porta da cozinha, o lobisomem rondou a porta da sala. E foi aí que eu o vi. Sinceramente, eu gostaria de não ter visto nada, mas não posso apagar o que vi naquela noite. Tive febre alta, fiquei sem comer por uma semana, parecia que uma maldição tinha caído sobre mim. Essa minha tia
tia-avó me benzeu durante várias noites e só aí eu melhorei. Me lembro que esse meu tio-avô e essa minha tia-avó ficaram na nossa casa por 2 meses e só foram embora depois que a minha irmãzinha foi batizada. Me lembro também que ali naquela região tinha um padre que uma vez no mês vinha numa fazenda de um fazendeiro rico para realizar os batizados. Minha irmã foi batizada pela irmã da minha avó e pelo marido dela. Minha mãe deixou claro que a minha irmã tinha vindo ao mundo através das mãos da nossa tia-avó. E que se estávamos vivos, era graças a Deus e ao nosso tio-avô. Então era mais que justo que eles batizassem a minha irmãzinha Clarinha. O casal de lobisomens nunca mais voltaram. E a minha avó teve plena certeza que as pessoas que viravam bicho e nos atacaram era aquele mesmo casal que tentou comprar a minha irmãzinha ainda na barriga da minha mãe. Passamos uma noite de Natal marcante. Por um lado, a felicidade do nascimento da nossa irmãzinha, e por outro lado, o terror vivido com esse casal de lobisomens do inferno. Minha mãe hoje é falecida, que Deus a tenha, GRP, e a minha avózinha paterna também já faleceu. Eu sinto muitas saudades das duas. Através da webcam, eu pude mostrar para você um vídeo que eu tenho registrado em fita VHS da minha mãe contando em uma roda de família o que passamos naquela noite em 1981. Eu coloquei para rodar a fita para que você pudesse ver e ouvir a minha afinada mãezinha contando o que vivenciamos naquela noite. Toda vez que eu vejo essa fita VHS e vejo a minha mãe contando essa experiência através do vídeo, eu fico impactado. Fui criado por mulheres guerreiras e fortes de RP e me orgulho muito disso. Desejo a você, a sua família e a todos da família do Eu Vou Ser os Mistérios da Escuridão um abençoado Natal cheio de amor, paz e muita união. Não só uma união familiar, mas a principal união, minha amiga, a união com Deus. E para quem está passando por dificuldades nesse Natal, como eu e minha família passamos em 1981, eu digo a vocês, Deus nunca nos desampara. Tenham fé. Ele proverá o necessário a cada um de vocês. Eu, sinceramente, espero que nos dias atuais esse casal de lobisomens já tenham ido para os quintos dos infernos de RP. Se for ou não, não sei dizer. O importante é que nunca mais eu os vi, nem na forma humana e, graças a Deus, nem na forma de fera. Abraços, diva das bolas de pelos. Gratidão pelo acolhimento que você proporcionou para mim e para minha família. Me sinto honrado, pois meu relato sairá na noite de Natal. Felicitações natalinas do povo tocantinense. Fiquem com Deus, Antônio Severino Nunes. Bom, galera das trevas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistro, sinistrengues, sinistras. Agradeço a meu inscrito Antônio Severino Nunes, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, treva, beijos. Meus amores e amoras, o Natal se aproxima. E eu, que represento a família do Eu e Você, os Mistérios da Escuridão, desde já desejo a vocês um abençoado Natal. Lembre-se, meus amores e amoras, que Natal não é só comer um peru, uma carninha assados, comes e bebes, encher o caneco. Natal também tem um significado grandioso, o nascimento de Jesus. Pois então, meus amores e amoras, na noite de Natal, tire um tempo para o Senhor do Universo. Dobrem os seus joelhos. Ou se não quiser dobrar o joelho, pelo menos faça uma oração em agradecimento, pois se você está vivo para poder comemorar esse dia, sem dúvida nenhuma, isso já é um milagre.